Olá! Bom, os alimentos ultraprocessados já fazem parte do nosso dia a dia, né? São práticos, são rápidos e, vamos ser sinceros, muitas vezes são uma delícia. Mas o que exatamente a gente está comendo quando abre um pacote desses? Hoje, a gente vai dar uma de detetive e investigar alguns ingredientes ocultos que, olha, talvez seja bom a gente conhecer um pouco melhor. A gente já está cansado de ouvir sobre os perigos do excesso de açúcar ou de sal. Mas a história dos ultraprocessados vai muito, muito além disso. Existem vários aditivos por aí, criados para melhorar o sabor, a textura, a validade dos produtos, só que eles podem trazer umas consequências para a saúde que a gente nem imagina. Então, o que será que está realmente escondido ali? Bora descobrir. E é aqui que o sinal de alerta acende de vez. Não estamos falando de um probleminha qualquer. Uma revisão de estudos gigantesca, a maior já feita sobre o assunto, encontrou uma ligação bem preocupante entre o consumo alto desses alimentos e danos à saúde de forma geral, em praticamente todos os sistemas do nosso corpo. Isso só mostra como é importante a gente entender o que está colocando no prato. Para a gente entender melhor essa história toda, vamos focar a nossa investigação em 5 tipos de aditivos. Dá para pensar neles como os arquivilões do mundo dos alimentos processados. Eles são super comuns, muitas vezes difíceis de achar no rótulo e podem ter um impacto bem grande na nossa saúde. O primeiro da nossa lista, os corantes artificiais. Basicamente, são produtos químicos feitos em laboratório para deixar a comida com uma aparência mais vibrante e mais chamativa. E o mais curioso é que eles aparecem em lugares que a gente nem espera, tipo em carnes vegetais, justamente para imitar a cor da carne de verdade. E o problema deles não é só a aparência, não. Existem muitas pesquisas que associam esses corantes, como os que deixam os cereais matinais super coloridos, que nem esses da imagem, a problemas de comportamento em crianças, como hiperatividade e dificuldade de concentração. O assunto é tão sério que na Europa, por exemplo, os produtos com esses corantes precisam ter um aviso no rótulo, o que não acontece em todos os lugares do mundo. Agora vamos para o nosso segundo arquivilão, que na verdade é uma dupla de conservantes, os nitratos e os nitritos. Eles são super importantes para a indústria de carnes processadas, sabe? Ajudam a aumentar a validade e a dar aquela cor rosinha típica do presunto, do bacon. Vale a pena ficar de olho nesses nomes e nesses códigos E nos rótulos. E aqui o caso contra eles fica bem pesado. Quando a gente come carnes processadas, tipo o bacon da foto, esses compostos podem se transformar no nosso corpo em substâncias que estão ligadas a um risco maior de câncer. A própria Organização Mundial da Saúde já deixou esse risco bem claro. E não é só isso. Estudos mais novos também mostram uma ligação com um aumento de 47% no risco de diabetes tipo 2. É muita coisa. O nosso terceiro arquivilão é um pouco mais discreto. São os emulsificantes. Sabe para que eles servem? Para misturar ingredientes que normalmente não se dariam bem, tipo óleo e água. É isso que cria aquela textura cremosa, estável em um monte de coisas, desde o pão de forma até o sorvete. 2 dos mais comuns estudados são a carboximetilcelulose e o polissorbato 80. O problema com eles acontece lá dentro, no nosso intestino. Esses aditivos podem bagunçar o equilíbrio dos trilhões de micróbios que vivem por lá, a nossa famosa microbiota. E vários estudos sugerem que essa bagunça pode causar uma inflamação crônica, que é um fator de risco para um monte de doenças bem sérias. Seguindo em frente, temos um nome que talvez já soe familiar: o xarope de milho rico em frutose. Ele é um adoçante artificial super, super comum. E não só em doces e refrigerantes, viu? Ele se esconde também em produtos salgados, como sopas e ketchup. Em muitos lugares, ele pode aparecer no rótulo com o nome de xarope de glicose frutose. O grande lance aqui é o seguinte: o nosso corpo processa a frutose desse xarope de um jeito diferente da glicose, e isso acaba sobrecarregando o fígado. O consumo exagerado dele está fortemente ligado a uma cascata de problemas metabólicos que vão desde a doença hepática gordurosa até problemas no coração, e pode inclusive prejudicar a saúde do nosso intestino. E o nosso último arquivilão talvez seja o mais sorrateiro de todos, as chamadas gorduras engenheiradas, como o óleo de palma interesterificado. Elas foram criadas para substituir as famosas gorduras trans, mas parece que vieram com seus próprios problemas. O maior desafio é que o rótulo raramente especifica se o óleo de palma que está ali foi modificado dessa maneira ou não. A preocupação aqui é com o nosso sistema cardiovascular. Alguns estudos mostram que essas gorduras, muito usadas em margarinas e massas folhadas, por exemplo, podem causar picos maiores de gordura no sangue logo depois que a gente come. Com o tempo, essa pressão extra pode aumentar o risco de doenças do coração. Ok, a gente pode até pensar que esses aditivos todos ficam só naquelas comidas que já têm fama de não serem saudáveis, né?
Mas a história tem uma reviravolta. Muitos desses arquivilões são mestres do disfarce e se escondem em produtos que são vendidos como se fossem ótimas escolhas para a saúde. Pois é. E esse fenômeno tem até um nome. É a aura de saúde. Sabe o que é isso? É aquela impressão que um produto passa de ser super saudável por causa de alguma coisa escrita na embalagem, tipo baixo teor de gordura ou fonte de fibras, mesmo quando a lista de ingredientes lá atrás conta uma história bem diferente. O iogurte desnatado é um exemplo clássico disso. Para compensar a falta da gordura, que é o que dá sabor e cremosidade, os fabricantes muitas vezes adicionam emulsificantes para a textura e adoçantes, como aquele xarope de milho rico em frutose, para melhorar o gosto. No fim, a promessa de ser saudável acaba mascarando uma realidade bem ultraprocessada. Tá, mas diante desse cenário todo, como é que a gente faz para tomar decisões melhores? A boa notícia é que não precisa de um diploma em química, não. Com algumas dicas bem simples, qualquer pessoa pode virar um ótimo detetive de alimentos na hora das compras. Então vamos lá, aqui vai um guia prático de 3 passos. Primeiro, se a lista de ingredientes é enorme, isso já é um sinal de alerta. Segundo, sempre desconfie das promessas de saúde que vêm estampadas na frente da embalagem. E terceiro, e isso é muito importante, pense no efeito coquetel. A maioria desses produtos não tem só um aditivo, tem vários. E a ciência ainda está começando a entender como essa mistura de químicos interage dentro do nosso corpo. Os primeiros sinais mostram que o impacto combinado pode ser pior do que o de cada um deles sozinho. E se tiver uma regra de ouro para levar para a vida, é esta aqui. É um jeito muito simples e intuitivo de avaliar um produto rapidinho lá no supermercado. Se os ingredientes parecem ter saído de um laboratório em vez de uma cozinha, talvez seja uma boa ideia pensar em consumir com mais moderação. Bom, depois de desmascarar esses 5 arquivilões e as táticas deles, qual é a grande mensagem que fica? O que tudo isso significa de verdade para as nossas escolhas na próxima vez que a gente for ao supermercado? O ponto central aqui não é buscar a perfeição e eliminar completamente esses alimentos da vida. Não é isso. O objetivo é ter consciência. O problema de verdade aparece quando o que era para ser um agrado de vez em quando vira um hábito diário. Saber o que a gente está procurando nos rótulos nos dá o poder de fazer uma escolha informada e não uma escolha no piloto automático. E tudo isso nos deixa com uma reflexão importante, né? No mundo onde a comida é cada vez mais um produto de engenharia, como é que a gente protege a nossa saúde? Será que essa responsabilidade é só nossa, do consumidor? Ou será que as regras e as leis também precisam se adaptar a essa nova realidade? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigada pela companhia e até a próxima!